Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Olá, muito bom dia para você. Foi prorrogada a primeira etapa da vacinação contra a brucelose em Minas Gerais. Produtores rurais vão ter até o dia 31 de julho para vacinar as bezerras. O estado de Minas Gerais é pioneiro na execução de políticas públicas para o controle da brucelose, zoonose que pode acometer preferencialmente bovinos e bubalinos. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, supervisiona a vacinação no estado, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. Segundo o órgão, a primeira etapa de vacinação e a declaração contra a enfermidade foi prorrogada por conta de desabastecimento de vacinas contra a doença no país. Primeiramente, o Instituto Mineiro de Agropecuária vem acompanhando os estoques de vacina de brucelose desde o início do ano. E a gente tem percebido um desabastecimento da oferta de vacina para os produtores mineiros. A gente vem fazendo relatórios mensais com relação a esse acompanhamento e verificamos que realmente houve uma falta de vacina, tirando a possibilidade do produtor contratar um médico veterinário para realizar a vacinação dos seus animais contra a brucelose. O novo prazo para vacinação é até o dia 31 de julho. Produtores rurais devem vacinar as fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade e declarar nas unidades do IMA espalhadas pelo estado a imunização dos animais até o dia 10 de agosto. Dessa forma a gente espera, com a chegada de novas vacinas, a gente está acompanhando os nossos estoques e vendo que está acontecendo o reabastecimento das vacinas nos nossos estabelecimentos credenciados. A gente espera que o produtor vai ter uma nova oportunidade de conseguir fazer a vacinação e a declaração em tempo hábil. Segundo o IMA, o índice vacinal anual determinado pelo programa é de no mínimo 80% de fêmeas imunizadas contra a enfermidade. Porém, até o momento foram declaradas apenas 40% das bezerras bovinas e bubalinas vacinadas. A vacinação contra a brucelose deve ser realizada 2 vezes ao ano por profissionais cadastrados no IMA. É uma zoonose importantíssima para a saúde pública, então a principal forma de prevenção da doença é realizar a vacinação dos animais entre as fêmeas, as bezerras, entre 3 a 8 meses de idade. Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária, há previsão de regularização dos estoques dos imunizantes no país ainda no segundo semestre. Um relatório divulgado pela ONU mostra que a redução do desperdício de alimentos poderia matar a fome de 53 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, iniciativas dão um novo destino para alimentos que seriam jogados no lixo. Frutas, verduras e legumes nutritivos e saudáveis. Todos os produtos ainda estão bons para o consumo, mas já estão fora do padrão de venda e vão para as caixas do Pegue Leve. A Maria Isabel conhece a iniciativa, trabalha no bairro e passa de vez em quando para garantir alguns itens. Eu faço uma seleção porque eu acho um absurdo o desperdício que se faz nesse país, Todo mundo joga muita coisa fora que podia alimentar muita gente. Essa é só uma das maneiras que a Associação Sem Fins Lucrativos, chamada Chão, consegue evitar que toda semana 400 quilos de alimentos frescos acabem no lixo. E o que não dá para ser aproveitado vai para a compostagem. O que pode ser compostado é compostado e volta para a terra, vira insumo para a produção agrícola. É o destino final daquilo que não pode mais ser consumido. O desperdício de alimentos é um problema mundial. O novo relatório divulgado pela ONU estima que se metade dos alimentos que vão parar no lixo fossem reaproveitados nos próximos 6 anos, 153 milhões de pessoas desnutridas poderiam ter o que comer. De acordo com a Agência de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, quase 1/3 dos alimentos destinados ao consumo humano são perdidos ou desperdiçados, principalmente frutas e legumes, o que torna o custo de produção mais alto e o preço final para o consumidor mais caro.
Mudar essa realidade requer o envolvimento das autoridades e de todos nós. Porque se todo mundo faz no seu espaço, aquilo se espalha e fica grande. E todo mundo se beneficia, né? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promoveu em Brasília o primeiro Fórum da Liderança Sindical Feminina. O evento destacou a importância da atuação das mulheres no agronegócio. A Comissão Nacional das Mulheres do Agro, da CNA, promoveu o primeiro Fórum da Liderança Sindical Feminina. Cerca de 320 mulheres, representantes do agro de todas as regiões do país, discutiram a representatividade feminina no sistema sindical, a renda e a qualidade produtiva na agropecuária realizada por mulheres no campo. As lideranças participaram de uma programação que contou com painéis e oficinas. Foi ressaltada também a presença cada vez maior de mulheres na direção e organização de propriedades e de empresas rurais. E a importância desse evento é justamente para que aqui haja essa interação, haja essa troca de experiências, para que elas conheçam a casa do produtor rural, o sistema CNA como um todo e saiam daqui com um potencial, entendendo todo o potencial que elas têm como mulheres para ocupar essas posições de liderança dentro do sistema, inspirar e trazer mais mulheres para o agro, dentro da porteira, fora da porteira, ocupando essas posições institucionais. O governo, indústria e produtores fazem um acordo para monitorar o preço do arroz. O Ministério da Agricultura e Pecuária se reuniu com representantes da indústria e de produtores de arroz e firmaram o compromisso de monitorar preços e estoque do produto em todo o Brasil. Depois de um consenso de que há arroz suficiente para abastecer o país, ele precisa chegar rápido à mesa do consumidor e com preço justo. A medida acaba com a necessidade de leilão para a compra do cereal. Em junho, o governo realizou um leilão, mas o pregão foi anulado porque houve questionamentos sobre a capacidade técnica e financeira das empresas vencedoras. Do momento certo da colheita, a armazenagem e o transporte para a comercialização. Estamos no período de safra do mamão e você vai saber os cuidados que um produtor da fruta precisa ter para garantir a qualidade do alimento. O trabalho é delicado e as mãos precisam compensar na agilidade. É assim que a carroceria do trator vai ficando cheia de uma fruta que se colhe o ano inteiro. Mas com o inverno com temperaturas acima da média para a estação, tem aumentado a produção para o período. Todo ano colhe, né? Se colhe o ano inteiro, mas já que ele já está em alta, está com uma produção bonita, como você está vendo o pé, você tem que colher para fazer o pé se desenvolver mais e mais. Cada vez que você colhe, você vai florando e o pé vai é um processo. A irrigação natural, que já temos irrigado, né? Então isso estimula mais floradas e mais produção. Estamos em uma fazenda em Prata, a 80 quilômetros de Uberlândia. Por aqui a plantação de mamão ocupa 35 hectares. Em duas variedades, Formosa e Havaí, também conhecida como mamão papaya. A primeira é maior, pode chegar até 2 quilos. A segunda se destaca pelo sabor doce e textura firme. Em comum entre as duas, o cuidado em todas as etapas da produção. Tem doce, tem geleia, mas geralmente o mamão é consumido como uma fruta fresca. Por isso, ainda é necessário muito cuidado mesmo depois da colheita. A fruta precisa ficar assim, na sombra, protegida do sol, já que o calor pode diminuir a vida útil do mamão. Tem todo um cuidado também na armazenagem, que é feita manualmente, para que não haja marcas na casca do mamão. Todo esse trabalho para garantir que a fruta chegue com qualidade aos pontos de venda. Minas Gerais ocupa a 5ª posição entre os estados produtores de mamão no país. No estado são pouco mais de 1.000 hectares destinados à produção da fruta, segundo o último levantamento do IBGE. A lista é liderada pelo Espírito Santo, onde está mais de 38% da produção brasileira, o que representa cerca de 426 mil toneladas colhidas. Foi para lá que o produtor Vitório Franzão precisou ir antes de iniciar o plantio na região do Triângulo Mineiro, em uma iniciativa pioneira. Eu conheci um plantio de um amigo meu lá no Amanhece,
Isso há 15 anos atrás. A gente estava tendo dificuldade naquela época, eu era cafeicultor, na época que o café chegou a baixar para $45. Aí a gente viu assim, uma necessidade de diversificar. Aí apaixonei pelo plantio e vim apanhando, aprendendo e tive que buscar assessoria lá no Espírito Santo. Na fazenda é possível encontrar pés em diferentes fases de produção. Nesta área de 10 hectares do mamão formosa, plantada há cerca de 3 meses, ainda está na época de florada e sexagem. A expectativa é colher 200 toneladas por hectare durante o ciclo de produção, que chega a 2 anos. A primeira colheita está prevista para daqui 7 meses. Nesta etapa, o foco é no controle de pragas e doenças e também na irrigação. Conforme você vê aí, tem 3 ou 4 mudas por cova. Elas vão ser selecionadas pelo botão floral. A gente vai selecionar qual é o hermafrodita. O mamão tem o macho, a fêmea e o hermafrodita. A gente deixa o hermafrodita. O hermafrodita ele tem o formato ideal para comércio. É mais grosso a parede da polpa dele, né? E é melhor para encaixamento e é aceito no mercado. O fêmea não é aceito no mercado. Uma fruta, você tem que ter aparência e sabor. E para colher bons resultados, é necessário driblar muitos desafios. Além das doenças que preocupam o produtor, mudanças climáticas intensas também podem prejudicar a qualidade e a quantidade da colheita. Na região, há um outro problema: a falta de mão de obra para atender toda a produção. Hoje, a gente está sofrendo esse problema de mão de obra nível Brasil, né? Então, isso sempre vai ser um gargalo para frente. Hoje, a colheita da cultura do mamão é manual, né? Cada dia mais a gente vai passar por esse desafio, mas ainda estamos conseguindo ter um bom resultado, né? A fruta doce tem garantido ao consumidor um preço que também agrada. Na Ceasa de Uberlândia, durante esta semana, o preço do quilo do mamão formosa era de R$ 3,61. O Avaí, R$ 5,87. Este ano, a expectativa é de maiores volumes da fruta e menores preços do que nos últimos anos. Mesmo assim, um faturamento que satisfaz também o produtor. Aqui nessa fazenda, a gente vem da pecuária, temos soja, estamos entrando com laranja e cana, e agora com mamão. Então eu acho que se você tiver um pouquinho de cada coisa, você consegue driblar as crises, né? Mesmo depois da maior tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, está mantida a data da maior feira agropecuária do estado, a Expo Inter 2024. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no Record News Rural o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, Márcio Madalena. Márcio, bom dia, bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer poder participar do programa e trazer algumas notícias e esclarecimentos a todos em relação à nossa 47ª Expo Inter. Mas eu imagino que vocês tenham tido muito trabalho, não é? Diante de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a maior tragédia climática da história do estado e todo esse empenho para que fosse possível manter o evento em 2024. Como foram as últimas semanas, não é, para que o evento desse certo? Bom, primeiro é importante relembrar que o início do mês de maio foi muito trágico, o mês de maio inteiro praticamente, mas o início do mês de maio extremamente trágico para nós gaúchos. Quando começou o processo da enchente aqui no Rio Grande do Sul, o foco total, não só do governo, mas da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira como um todo, era, por óbvio, o salvamento das vidas. Superamos, acredito que infelizmente perdemos aí alguns gaúchos, algumas gaúchas, mas conseguiu-se, através de um esforço de voluntariado e das forças do Estado e de outros estados como um todo, resgatar o maior número de pessoas, né? Isso foi muito importante. Passados alguns dias, começa a se discutir a retomada econômica e social do estado do Rio Grande do Sul. E, por óbvio, no setor agropecuário não foi diferente esse processo. E a pauta da realização ou não da Expo Inter, então, veio à tona. Algumas semanas atrás, né, mais precisamente cerca de 2 semanas atrás, nós tomamos a decisão, então, de fazer uma reunião com a comissão copromotora da Expo Inter, que envolve, além do governo do estado do Rio Grande do Sul e a prefeitura municipal da cidade de Esteio, outras entidades copromotoras.
e tomamos a decisão, acredito que extremamente sábia, de forma unânime, pela manutenção não só da 47ª Expo Inter, mas também da sua data original, de 24 de agosto a 1º de setembro. Exatamente. Agora, o evento deste ano, né, vai ser um evento menor por conta do que aconteceu ou mantém-se a mesma estrutura, o que já vinha acontecendo em anos anteriores? Bom, em relação ao Parque de Exposições, Estadual de Exposições Assis Brasil, nós tivemos algumas avarias. Já fizemos o levantamento, teremos que investir aí cerca de R$6 milhões para recuperar algumas estruturas de estradas internas dentro do parque, bem como algumas estruturas de hidráulica e usos de alguns pavilhões. Temos algumas dificuldades, talvez o mais simbólico de todos é a questão do aeroporto Salgado Filho, né? Nosso aeroporto internacional em Porto Alegre não estará em funcionamento ainda durante a feira, mas acredito que nós estamos nos preparando para uma feira convencional, ou seja, utilização de todas as estruturas possíveis do parque. Essa feira vai ter um caráter diferente. Ela é uma feira de resiliência, de recuperação, de superação e ela será também uma feira com um viés de solidariedade muito forte. Acontecerão algumas ações durante a Expo Inter de solidariedade, no sentido de ajudar ainda aquelas pessoas que mais precisam, aquelas regiões produtoras que ainda precisam, mas nós acreditamos que apesar das limitações, das dificuldades, essa tende a ser uma grande feira. Talvez não uma feira de recordes de público e comercialização, mas certamente uma feira que vai entrar para a história de todas as edições do Expo Inter. É interessante você apontar a questão do aeroporto, porque a gente sabe que a logística no estado foi bastante comprometida por conta de tudo o que aconteceu. O aeroporto não vai estar funcionando, então o meio terrestre é o mais viável para que as pessoas possam chegar até Esteio. Hoje, qual é a situação das estradas que levam até a cidade, né? Ainda passam por algum tipo de obra? Qual é a situação nesse momento para que a gente tenha uma ideia do atual cenário nessa região? Importante, muito boa essa pergunta. É importante deixar claro, nós não temos nenhum problema em estradas estaduais e federais, ou seja, nós estamos completamente reconectados novamente pela questão de estradas. Em relação ao aeroporto, nosso aeroporto internacional Salgado Filho não estará em funcionamento, não há esta previsão até a realização da feira. Hoje existe a base aérea em Canoas, que está servindo como aeroporto neste momento. Nós temos aeroporto Sul também, Passo Fundo, temos outras possibilidades de acesso aéreo. E é importante também salientar que existe uma conexão por Florianópolis. Muitas pessoas que vêm de outras regiões do país vêm até Florianópolis e depois se deslocam de automóvel, de ônibus até a Grande Porto Alegre. Agora, em relação ao setor, né, ao setor agrícola no Rio Grande do Sul, essa recuperação também já está acontecendo. O governo do estado oferecendo apoio também a essas pessoas. É importante dizer isso, né? É um momento de reconstrução do Rio Grande do Sul. Com certeza, é um momento de reconstrução. O governo do estado tem utilizado todas as forças possíveis para apoiar o setor das mais diversas formas. A questão logística, que é uma situação extremamente importante para escoamento da produção, tem tido uma atenção especial do governo do estado, e o que nós estamos falando e fazemos questão sempre de externalizar é que quando se decide manter a 47ª Expo Inter, é porque nós temos convicção que a recuperação econômica e social do Rio Grande do Sul, de forma muito marcante da nossa agropecuária, também passa pela realização da feira. Importante dizer que esta exposição ela nasce de uma exposição de animais, certo? E depois se torna certamente a maior exposição agropecuária a céu aberto da América Latina. Então, o desenvolvimento, por exemplo, da pecuária do Rio Grande do Sul, ele passou e ele passa pelas pistas de julgamento da Expo Inter, sem dúvida nenhuma. Assim como a comercialização de maquinário agrícola, que é extremamente importante para a nossa lavoura, não só a nossa, mas a do Brasil como um todo. O parque de máquinas das edições da Expo Inter é algo muito marcante, é algo muito simbólico e importante. E um outro ponto também que já é uma marca registrada da Expo Inter é o pavilhão da agricultura familiar, onde nós temos praticamente 400 agroindústrias participantes ano a ano. E eu gostaria de comentar aqui que quando nós definimos numa sexta-feira pela manutenção da Expo Inter,
nós já tivemos a informação da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural e da FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, que havia aumentado a procura de agroindústrias para participar da Expo Inter. Então, certamente, essa Expo Inter será marcada com uma de superação, e o Rio Grande do Sul, como um todo, está muito engajado nesse processo. E vai ser uma grande oportunidade do reencontro do setor depois de tudo o que aconteceu no estado, né? É um momento também de festejar isso. Com certeza, é um momento de festejar. A Expo Inter também é um momento político muito importante. É uma feira que tem a característica de sempre receber ministro de Estado e algumas vezes presidente da República. E nós, enquanto Rio Grande do Sul, esperamos que nessa Expo Inter possamos ter notícias positivas por parte do governo federal em relação ao apoio que nós necessitamos na nossa reconstrução. Assim como também é um momento onde fazemos discussões técnicas de alto nível. E nós estamos com muita responsabilidade nessa discussão nesse momento, porque nós viemos de um processo de estiagem muito severo no Rio Grande do Sul. Tivemos que praticamente aí afetou diretamente regiões produtoras do nosso estado de forma muito marcante. E sabemos que há uma tendência de termos novas estiagens. Então é um momento também de discussão técnica e estratégica de alto nível para a agropecuária do Rio Grande do Sul. Mas, senhor, historicamente, qual é o perfil do visitante da Expo Inter? A gente tem pessoas apenas da região, Brasil ou até mesmo de outros países? Bom, a Expo Inter é uma exposição internacional. Ela se caracteriza, então, por uma grande concentração do público da cidade, ou seja, da região metropolitana, que vai até a feira para visitação. Temos visitação de outros estados e temos algumas delegações internacionais. Entre os pavilhões da Expo Inter, existe um pavilhão que é o pavilhão internacional, que é onde alguns países montam os seus estandes institucionais e recebem não só as autoridades dos seus países, mas também empresários e investidores, pessoas que têm interesse em conhecer o estado do Rio Grande do Sul, em especial o setor agropecuário, e fazer discussões relacionadas a investimentos. Mas, senhor, na comparação com a feira de 2023, né, qual é a expectativa para essa? Você disse que é uma feira que vai ser um pouco mais solidária diante da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Dá para a gente prever em números em termos de negócios fechados na edição desse ano, comparando com o que foi 2023? Olha, a Expo Inter ela vem ano a ano batendo o próprio recorde, né? Sempre puxada em cifras, sempre puxada pelo setor de máquinas, né? Que por uma questão óbvia, onde o ticket de venda é muito mais alto, né? Mas é uma Expo Inter que ela bate recorde também na comercialização da agroindústria familiar no pavilhão, em alguns momentos em relação à venda de animais também. Quando nós tomamos este ano a decisão de manutenção da feira, nós sabíamos das dificuldades que vamos enfrentar. Não é só aeroporto. Nós temos uma dificuldade no Transurb, aqui na região metropolitana também, que é um meio de transporte muito importante para ligar Porto Alegre a Esteio. Nós não estamos, neste momento, trabalhando com a possibilidade de cravar números em relação a recorde dos outros anos, em especial do ano anterior, do ano passado, 2023. Mas nós acreditamos que, por se tratar de uma feira de superação, ela tende a ter uma movimentação alavancada a partir disso. Eu não tenho dúvida que, apesar das dificuldades de logística, de aeroporto principalmente, nós deveremos receber muitos visitantes que, passado esse momento inicial da nossa calamidade, onde a gente agora começa a discutir a reconstrução econômica e social do Rio Grande do Sul, vai ainda uma onda de solidariedade e de necessidade de entender a situação do Rio Grande do Sul. Apesar da nossa dificuldade, o nosso posicionamento é de muita responsabilidade com a produção agropecuária nacional. Nós sabemos o quanto somos importantes nesse processo. Nós somos um dos estados que sempre está ali no ranking top 3, top 5 das mais diferentes culturas, em alguns casos em primeiro lugar. Um exemplo claro disso é a questão do arroz, que nos últimos dias virou pauta nacional. Apesar da dificuldade, nós colhemos no início da calamidade mais de 85% da nossa lavoura, tivemos algumas perdas, mas fechamos a nossa colheita, 100% da colheita de arroz, mantendo a nossa participação de 70% na produção nacional. Ou seja, a Expo Inter também vai ser um momento muito importante para nós nos
posicionarmos, nos reposicionarmos e nos reafirmarmos como um grande estado agropecuário do Brasil. Então, acho que esse contexto todo pode surpreender ali na frente em relação aos números. Eu não vou aqui querer cravar números em relação a bater o recorde do ano passado, mas a perspectiva é que nós podemos nos surpreender a feira de superação, de resiliência, que pode se tornar, sim, uma feira de recordes também. Márcio, eu sei que você está em contato direto com os agricultores gaúchos. Foi possível fazer um levantamento das perdas diante dessa tragédia climática no estado, né, em termos de quantidades de propriedades afetadas, em termos de prejuízo financeiro? Sim, o que acontece? Nós temos um número oficial, que é o número da nossa empresa de assistência técnica, que é a Emater, que tem um número, por óbvio, da área de inundação, de quem foi atingido e quem teve perdas. Como é que está o momento hoje? É importante esclarecer isso. Nós estamos qualificando o que foi essas perdas. Um exemplo disso, nós tivemos num primeiro momento mais de 200 mil propriedades, 200 mil produtores afetados de alguma maneira. Esse é o número que a Emater nos traz. Mas nós sabemos que isso traz desde casa devastada, de solo devastado, estruturas de galpões que foram arrastados, até propriedades que tiveram deficiência ou perda de luz no primeiro momento. Hoje nós estamos qualificando, aprofundando esse levantamento, inclusive para ter uma melhor ação, uma maior clareza do que foi aquilo que na agropecuária, e não só para nós, mas para a produção como um todo, que é a perda, o impacto no solo. Tivemos aí alguns milhões de hectares de solo afetados com esta enchente. E hoje, em que fase nós estamos? Tentando entender da melhor forma possível o que se perdeu de solo, o que se tem de material inerte que veio dos rios e cobriu uma parcela considerável de solo, e quais as ações que devem ser feitas de formas específicas, técnicas, para recuperar a fertilidade e a produtividade do nosso solo. Eu posso aqui afirmar que entre as regiões mais afetadas, certamente o Vale do Taquari seja a região mais simbólica. Uma região que é uma importante região produtora de leite, suínos e aves, assim como o Vale do Caí, que é um polo de fruticultura importante, não desmerecendo nenhuma outra região que merece atenção, por óbvio, mas essas foram extremamente impactadas. Márcio, deixa o convite então para quem está nos assistindo de acompanhar a edição da Expo Inter de 2024. Gostaria de convidar todo o Brasil, para de 24 de agosto a 1º de setembro, visitar o Rio Grande do Sul e participar da 47ª Expo Inter. Nós, gaúchos, sabemos o quanto fomos importantes ao longo da história para o desenvolvimento da agropecuária nacional. E nesse momento extremamente sensível do Rio Grande do Sul, nós observamos o Brasil inteiro nos estender a mão e ajudar-nos a nos reerguer. Eu acredito que agora a Expo Inter é o momento de todo brasileiro vir aqui e poder ver de perto o que é a agropecuária gaúcha, o que é a resiliência do povo gaúcho, e nós estaremos de braços abertos para receber a todos e oferecer a nossa vitrine da produção agropecuária do Rio Grande do Sul na Expo Inter. Muito bem, eu conversei com o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, Márcio Madalena. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado. E o Record News Rural de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.